Olá, graça e paz, bom dia, que Deus abençoe a sua vida. Nós vamos ler hoje mais 3 capítulos aqui do livro de 2 Crônicas, 23, 22, 23 e 24. E parabéns pela sua fé, você que está nesse grande desafio de ler a Bíblia comigo em um ano. E nós vamos chegar lá. E eu quero fazer aqui uma oração. Vamos orar e pedir a bênção e a direção do nosso Deus. Senhor, nosso Deus e amado Pai, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu me coloco na tua presença, eu te louvo, te agradeço pela noite de sono que o Senhor nos proporcionou, por este dia, por esta segunda-feira, eu te louvo, te agradeço, nosso Deus e nosso Pai, e coloco tudo nas tuas mãos. Dirige esse devocional, seja conosco nesse devocional, fala conosco e através das instruções da tua palavra que venhamos amadurecer e crescer no Senhor mais e mais. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus. Então vamos aí para mais 3 capítulos. Vamos falar aqui o capítulo 22. Fala do reinado de Acasias, o rei de Judá, o reinado sul, e do versículo 1 ao versículo 4. E o seu reinado vai ser um reinado breve, né? Marcado por influências. E vamos falar muito aqui acerca de influências. Pessoas que estão perto de você, pessoas que estão te influenciando. Você sabe que esse reinado aqui, o reinado de Acasias, ele ficou marcado pela má influência. Então é muito interessante você entender isso. E esta má influência não vinha de qualquer pessoa. Esta má influência era especialmente da sua mãe. Então, Atalia vinha da casa de Acabe, e aqui nós vemos aqui que o reinado dele foi um reinado curto, o reinado de Judá, né? Então nós temos aqui um filho que assumiu o reinado, que assumiu a responsabilidade, mas ele tinha uma mãe que estava dando para ele maus conselhos, e isso vai gerar toda essa destruição. Isso vai acabar destruindo com o seu reinado, com a sua própria vida. Então, eu e você, nós temos que estar muito atentos quem vai nos aconselhar. Pastor, como que eu consigo discernir se o conselho é bom, se o conselho é ruim? Eu vou falar já para você, mas olha o que diz aqui a palavra de Deus. Olha só, capítulo 22 de 2 Crônicas. O povo de Jerusalém proclamou Acasias, filho mais novo de Jeorão, rei em seu lugar. Uma vez que as tropas tinham vindo com os árabes, mataram todos os outros filhos dele. Assim começou a reinar Acasias, filho de Jeorão e rei de Judá. Acasias tinha 22 anos de idade quando começou a reinar e reinou 1 ano em Jerusalém. 1 ano. O nome de sua mãe era Atalia, neta de Onri. Ele também andou nos caminhos da família de Acabe, pois a sua mãe lhe dava maus conselhos. E ele fez o que o Senhor reprova com os membros da família de Acabe haviam feito, pois depois da morte de seu pai, eles retornaram os seus conselhos, os seus conselheiros, para a sua ruína. Então, olha só que Acasias era um homem muito mau e fez tudo aquilo que o Senhor reprovava. Pastor, como que eu vou saber se o conselho, como que eu vou saber discernir se o conselho é um conselho bom ou um conselho mau? Quando você recebe um conselho de alguém, você tem que passar esse conselho na palavra de Deus. E se esse conselho for contrário ao que a Bíblia está falando, então esse conselho não é bom. Mas se você leva esse conselho para a palavra de Deus e você vê que esse conselho está batendo com a palavra de Deus, então esse conselho é bom. Por isso que nós temos que consultar a Bíblia. E do versículo 5 até o versículo 9, após avaliar, olha só, hein, que Jeroão, rei de Israel, olha só, deixa eu ler aqui do 5 ao 9.
e diz assim, ó, ele também seguiu o conselho deles, quando ele aliviou a Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, e saiu a guerra contra Azael, rei da Síria, em Ramote, Gileade. Jorão foi ferido e voltou a Jezreel para recuperar-se dos ferimentos sofridos em Ramate, na batalha contra Aziel, rei da Síria. Depois Acasias, rei de Judá, foi de Israel visitar Jorão, que se recuperava dos ferimentos. Por meio dessa visita, Deus provocou a queda de Acasias. Quando ele chegou, saiu com Jorão ao encontro de Jeú, filho de Ninsi, a quem o Senhor havia ungido para destruir a família de Acabe. Quando Jeú estava executando o juízo à família de Acabe, encontrou os líderes de Judá e os seus parentes Acasias, que lhe serviam, e os matou. Então, você sabe que Jeú ele estava obedecendo à voz de Deus quando chegou Acasias, né, que estava no lugar errado e na hora errada. Então tá aqui, a Bíblia fala que Acasias vai ser ferido na batalha e depois da morte de Jeú, Jeú estava aqui executando o julgamento contra a casa de Israel. E isso é que é interessante aqui, ele estava andando pelo caminho que não deveria andar. Então, é muito forte aqui, né? Que Acabe era do reinado do norte e ele do reinado do sul. Ele não deveria estar ali, né? E olha o que aconteceu. Então, conselhos errados, lugares errados, sem direção, uma pessoa sem direção de Deus sempre está no lugar errado, com pessoas erradas, sempre está sendo vítima do mal, sendo vítima do mal. Então, isso que aconteceu aqui. E no versículo 10 diz assim, ó, olha só, Joás escapa de Atalia. Quando Atalia, mãe de Acasias, soube que seu filho estava morto, mandou matar toda a família real de Judá. Mas Jeoseba, filha do rei de Jorão, pegou Joás, um filho do rei Acasias, que iam ser assassinado, e colocou num quarto, junto com sua ama. Assim, Jeoseba, filha do rei Jeroão, mulher do sacerdote Joaida e irmã de Acasias, escondeu Joás de Atalia, de forma que ela não pôde matá-lo. 6 anos ele ficou escondido com ela no templo de Deus, enquanto Atalaia governava o país. Então, olha que situação, né? Aqui no capítulo 23, fala que a revolta contra Atalia, que se usurpou do trono, né? Que o trono era do filho. Então, nós vemos aqui o sacerdote Joaida, que vai liderar esse golpe, que vai derrubar Atalia, que está no trono de uma forma errada, que não deveria estar ali, né? E ele vai coroar Joás. Então nós vamos ver aqui que Joás é o rei mais novo de Judá, muito novo, um garotão, e ele vai ser o herdeiro. Ele já é o herdeiro que estava sendo escondido no templo, né? E aqui no versículo 12 diz assim, ó, olha só, no versículo 12 diz assim a palavra do nosso Deus: quando Atalia ouviu o barulho do povo correndo e aclamando o rei, foi ao templo do Senhor, onde estava o povo. Lá ela viu o rei entrando em pé junto à coluna, e os oficiais e os tocadores de cornetas estavam ao lado do rei, e todo o povo se alegrava ao som das cornetas, dos músicos com seus instrumentos, músicas que dirigiam os louvores. Então Atalia rasgou suas vestes e gritou: traição, traição! Mas ela estava gritando traição, mas foi ela que usurpou o trono, foi ela que traiu.
Então, olha só que situação, né? Foi ela que deu o golpe e ela gritou aqui bem alto: traição, traição. Então, aqui através do sacerdote Joaida, colocou aqui o rei Joás, né? Do versículo 16 ao versículo 21, Joaida, o sacerdote, traz a reforma e as alianças e destrói os postes ídolos de Baal, a idolatria. Aqui no capítulo 24 fala das reformas, fala que Joás ele estava no templo e diz assim: as reformas de Joás no templo que ele assume, né? Joás tinha 7 anos de idade quando se tornou rei. Foi o rei mais novo. Tinha 7 anos de idade quando se tornou rei e reinou 40 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Ziba, ele era de Berseba. Joás fez o que o Senhor aprova enquanto viveu com o sacerdote Joaida. Então a Bíblia fala claramente que enquanto ele estava com Joaida, que era um sacerdote de Deus, ele estava ouvindo os bons conselhos. Acasias, ele ouviu os maus conselhos de sua mãe Atalia, que usurpou até o reino. Então, um estava ouvindo bons conselhos e outros maus conselhos. Você está perto de quem? Você está do lado de quem? Você tem ouvido quem? Será que você tem sido direcionado por Deus? E a Bíblia fala que teve um dia, você veja que Joás foi crescendo, crescendo, foi fazendo aquilo que Deus aprovava. Então, olha só, né? A gente repara aqui que Acasias teve conselhos da mãe, péssimos conselhos, e Joaida, que era o sacerdote, estava ali orientando Joás. Enquanto, diz a Bíblia, que enquanto ele estava debaixo da orientação, que é uma boa influência do sacerdote, o ministério dele foi de vento em polpa. Deus abençoou. Mas teve um dia que o sacerdote, no versículo 15, que o sacerdote morreu. E sabe o que aconteceu? Quando o sacerdote morreu, o rei ele vai se debandar. O rei ele vai naufragar na fé. O rei Joás ele vai se afastar de Deus. E ele volta para a idolatria. E por isso que eu falo que nós temos que estar cercados de pessoas boas que vai nos dar bons conselhos. Só foi o rei, o sacerdote morrer, que o rei Joás, ele debandou a fé. E ele voltou de novo ao pecado. No versículo 23 ao 37, fala aqui do seu assassinato. Que olha quem ele vai. Eu vou até ler aqui um pedacinho do 23 ao 27. E diz assim, ó, do 23 ao 27, que diz assim, deixa eu ver aqui, tá aqui, ó. Na virada do ano, o exército arameu marchou contra Joás, invadiu Judá e Jerusalém e matou todos os líderes do povo e enviou para Damasco ao seu rei tudo o que saqueou. Embora o exército arameu fosse pequeno, o Senhor entregou nas mãos dele um exército muito maior, por Judá ter o abandonado o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Então, quando o povo vira as costas, a derrota é certa. O povo foi derrotado, Joás foi derrotado. Assim o juízo foi executado sobre Joás. Quando os arameus foram embora, deixaram Joás seriamente ferido. E seus oficiais conspiraram contra ele, porque ele tinha assassinado o filho do sacerdote Joaida. E o mataram em sua cama. Assim ele morreu e foi sepultado na cidade de Davi. Mas não nos túmulos do rei. Nem nos túmulos do rei ele foi sepultado. Virou as costas para Deus. Muito cuidado quem está te influenciando, muito cuidado com quem está te orientando. E se os conselhos forem, pastor, como que eu vou saber se os conselhos é bons ou maus? Consulte a palavra de Deus. E encerra assim, ó. Os que conspiraram contra ele foram Zabade, filho de Amonita, filho de Moabita,
Quanto aos seus filhos, as muitas profecias ao seu respeito e o relato de restauração do templo de Deus, que está escrito nas anotações dos livros dos reis, e o seu filho Amazias foi o seu sucessor. É isso que nós aprendemos aqui no capítulo 22, 23 e 24. Nós temos que viver a fé. E eu vou ficando por aqui com a minha participação, e amanhã nós vamos, em vez de ser 3 capítulos, nós vamos ler 6 capítulos da Bíblia, porque essa semana nós vamos terminar o livro de 2 Crônicas, tá certo? Mais uma vez eu desejo a vocês uma semana de vitórias, de bênçãos, de paz e de conquistas. Que Deus abençoe a todos, vou ficando por aqui, lembrando que hoje, nesta segunda-feira, às 8 horas da noite, nós temos o nosso trabalho com células. E se você é daqui de São Paulo, se você é da Zona Norte, você é meu convidado todo especial a participar em uma de nossas células. A pastora Kátia vai estar realizando a célula, se eu não me engano, a célula Mais Que Vencedoras, e nossa célula Conectados aqui na Avenida Guapira. Pastor, eu tenho uma dúvida, eu gostaria muito de participar. Envie aqui uma mensagem para a gente que eu vou te orientar como que hoje você vai participar em uma de nossas células. Um beijo no seu coração, Deus abençoe a sua vida, um forte abraço e até amanhã, se Deus permitir, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Deus abençoe a todos.